Turma, bom dia. Eu tô gravando o texto porque parece que tava vendo aqui pelo computador, muita gente tá com dúvida em relação ao texto, em relação ao que exatamente tem que fazer. Primeiro eu vou começar dando uma bronca, porque eu não seria a Daniela se eu não desse bronca em vocês. Eu me lembro perfeitamente que nessa última aula, na lousa, a gente leu o texto e eu fiz uma estrutura junto com vocês sobre o que deveria conter nesse comentário. Eu não sei exatamente quem copiou, eu não sei exatamente quem prestou atenção, mas pelas dúvidas que estão surgindo, acho que vocês não fizeram as anotações devidas, né? E esse é o reflexo da falta de atenção de vocês. Mas enfim, broncas à parte, vocês não podem ser prejudicados e eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá? Esse comentário crítico, ele começa aqui com as orientações, e aí eu vou lendo e vocês vão acompanhando a leitura aí da casa, do computador, do celular, enfim, de vocês. Então, a proposta começa dizendo assim: imagine que você faz parte de uma comunidade do Facebook denominada Amantes da Literatura, e que um dos componentes desse grupo tenha publicado um texto do crítico literário Antônio Cândido, que fala sobre o papel da literatura para a formação do ser humano. A primeira coisa que a gente tem aqui é a nossa situação de produção, ou seja, onde que a gente vai colocar onde a gente vai colocar esse texto, comentando uma postagem. É no Facebook, isso faz parte da realidade de vocês sabem como que é responder a uma postagem, né? Então eu lembro que eu tinha colocado na lousa para vocês um esqueminha. A tal hora, nome de usuário, respondeu, 2 pontos, porque vocês têm que simular que estão respondendo a um comentário do Facebook. E aí vocês começavam escrevendo o texto de vocês, o comentário logo embaixo, tudo bem? E aí ele já dá também aqui o conteúdo, que é o papel da literatura para a formação do ser humano. Por achar o texto muito interessante, você resolveu fazer um comentário crítico sobre ele. Em seu texto, aborde necessariamente os seguintes tópicos. Esses tópicos que estão numerados aqui, não necessariamente é a ordem que vocês têm que seguir no parágrafo, tudo bem? Então, eu não preciso, no primeiro parágrafo, falar de que maneira a literatura pode formar um indivíduo. 2, a importância da literatura. E 3, a sua opinião. Eu lembro que eu tinha colocado na lousa para vocês que tinham que unir, qual era o papel de vocês. Unir a estrutura que vocês conhecem sobre o comentário e unir os comandos que essa proposta estava pedindo, né? Então, como que eu tenho que começar fazendo? Primeiro parágrafo, que é o que a gente já conhece sobre o comentário, fazendo um breve resumo sobre esse texto. Tudo bem? E aí, depois, eu começo, sim, obedecendo a esses comandos. Então, eu tenho que fazer a junção de 2 coisas que eu conheço. Primeiro, unir o que tá pedindo aqui na proposta junto com o que eu conheço sobre a estrutura desse comentário, tá? Eu não tenho as anotações aqui porque eu fiz junto com vocês em sala de aula. Quem tiver, tira foto do caderno, me manda que eu subo aqui pra vocês, tá bom? Eu não imaginei que tantos fossem ter essa dúvida, porque no nono B a aula acabou rolando porque eles tinham essas anotações em mãos. Se eu soubesse, eu teria feito eu mesma antes e colocado. Mas enfim, vamos ao texto, que muita gente não tá entendendo o texto. A literatura e a formação do homem. Um certo tipo de função psicológica é talvez a primeira coisa que nos ocorre quando pensamos no papel da literatura. A produção e fruição desta se baseiam numa espécie de necessidade universal, de ficção e de fantasia, que de certo é coextensiva ao homem, pois aparece invariavelmente em sua vida, como indivíduo e como grupo, ao lado da satisfação das necessidades mais elementares. O que ele está falando é que a ficção vem e surge como uma necessidade do homem. Então, a literatura foi a primeira forma de colocar e de divulgar essa ficção, e que essa ficção é inerente ao homem, ou seja, ele tem necessidade disso. E é a partir dessa questão de o homem tem necessidade pela ficção que vocês têm que começar a explorar essa ideia. Então, começar a ler o texto com atenção e tentar pensar,
Por que o homem tem necessidade pela ficção? O que isso traz para a vida dele? De que forma essa ficção pode agregar alguma coisa? Por que é tão necessário a vida dele? De modo que ele coloque essa ficção em diversas formas, seja em filme, contando histórias para outras pessoas, seja na literatura, contando uma piada, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu em sala anteriormente. E aí ele continua. E isso ocorre no primitivo e no civilizado, na criança e no adulto, no instruído e no analfabeto. Ou seja, todos têm necessidade de ficção, todos têm essa necessidade de ter acesso a histórias inventadas. Seja o adulto, seja a criança, seja aquela pessoa letrada, seja aquela pessoa não letrada. A literatura propriamente dita é uma das modalidades que funcionam como resposta a essa necessidade universal, cujas formas mais humildes e espontâneas de satisfação talvez sejam coisas como a anedota, a adivinha, o trocadilho, o rifão. E aqui é que ele tá colocando, né, que a literatura, ela vem para poder suprir, é uma das formas de suprir essa necessidade pela ficção. Então, eu tenho necessidade pela história inventada, pela ficção, eu preciso ter acesso a isso. Como que eu vou ter acesso? A literatura entra como uma dessas formas de suprir, certo? Em nível complexo surgem as narrativas populares, os cantos folclóricos, as lendas e os mitos. Ou seja, o que ele falou aqui é que essa ficção ela pode surgir desde um nível mais simples, como anedotas, ou seja, pequenas histórias, trocadilhos, ou elas podem surgir de formas mais complexas, como as lendas, os mitos, que são histórias com um nível de complexidade maior. O que é importante? A ficção aparece em todos os níveis e para todas as idades e para todos os seres humanos, porque eles precisam da ficção. No nosso ciclo de civilização, tudo isso culminou de certo modo nas formas impressas divulgadas pelo livro, o folheto, o jornal, a revista, poema, conto, romance, narrativa romanceada. Cuidado só quando vocês forem colocar esse tipo de meio de comunicação, tá? Porque o que ele tá dizendo? A literatura, a ficção começou a aparecer por meio da literatura de diversos modos. Então começou a surgir no livro, no folheto, no jornal, da revista. Mas quando vocês forem colocar isso no texto de vocês, não confundam com o jornal e a revista que nós temos hoje em dia. Naquela época, enfim, se a gente for pensar, acho que em século XVIII, século XIX, as histórias elas eram divulgadas em capítulos nos jornais para a população. Então, para que ela pudesse ter acesso à continuidade dessa história, ela tinha que esperar na próxima semana o próximo jornal sair ou a próxima revista sair para que ela conseguisse ter acesso a essas histórias. Então, o jornal naquela época também tinha essa função de apresentar a ficção. Hoje já é muito difícil. Hoje a gente tem o jornal e a revista como essa função de apresentar as notícias reais, informar a população. Pouco tem esse acesso à ficção, tá? Então, quando vocês forem tratar dessa questão, cuidado, porque hoje em dia já não tem mais essa função como antigamente que ele coloca aqui, tudo bem? Mais recentemente, ocorreu o boom das modalidades ligadas à comunicação pela imagem e a redefinição de comunicação oral, propiciada pela técnica. Fita de cinema, radionovela, fotonovela, histórias em quadrinhos, telenovela. Isto sem falar no bombardeio incessante da publicidade, que nos assalta de manhã à noite, apoiada em elementos de ficção, de poesia e, em geral, da linguagem literária. Portanto, via oral ou via visual, sob formas curtas e elementares ou sob complexas formas extensas, a necessidade de ficção se manifesta a cada instante. Aliás, ninguém pode passar um dia sem consumi-la, ainda que sob a forma de palpite na loteria, devaneio, construção ideal ou anedota. E assim se justifica o interesse pela função dessas formas de sistematizar a fantasia, de que a literatura é uma das modalidades mais ricas. Resumindo, ele está dizendo, o ser humano tem necessidade de ficção e ele vai encontrando cada vez mais novas formas de inserir essa ficção na sua vida. Seja contando piadas, seja contando histórias, seja colocando nos jogos de videogame, seja colocando no cinema, nos próprios livros, enfim. O homem tem essa necessidade de ficção. O que eu queria que vocês pensassem e tentassem colocar no texto é por que ele tem essa necessidade. E aí, nesse último parágrafo, ele entra também apresentando uma outra função dessa ficção, que é a função educativa. Vamos ler bem rapidinho, que eu já tô me estendendo no vídeo. Seja como for, a sua função educativa é muito mais complexa do que pressupõe um ponto de vista estritamente pedagógico.
A própria ação que exerce nas camadas profundas afasta a noção convencional de uma atividade delimitada e dirigida segundo os requisitos das normas vigentes. A literatura pode formar, mas não segundo a pedagogia oficial, que costuma vê-la ideologicamente como um veículo da tríade famosa: o verdadeiro, o bom, o belo, definidos conforme os interesses dos grupos dominantes para reforço da sua concepção de vida. Longe de ser um apêndice da instrução moral e cívica, esta apoteose maneira do óbvio, novamente em grande voga, ela age com o impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela, com altos e baixos, luzes e sombras. Daí as atitudes ambivalentes que suscita nos moralistas e nos educadores, ao mesmo tempo fascinados pela sua força humanizadora e temerosos da sua indiscriminada riqueza. E daí as duas atitudes tradicionais que eles desenvolveram: expulsá-la como fonte de perversão e subversão ou tentar acomodá-la na bitola ideológica dos catecismos, inclusive fazendo edições expurgadas de obras-primas como as denominadas Adiosum Delphini, destinadas ao filho de Luís XIV. É difícil mesmo, não é fácil de entender, mas basicamente o que ele está dizendo é que a ficção também tem uma função de educar, e essa educação pode ser tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim. Pro bem, como assim? Imaginem uma criança nos dias atuais, uma criança, isso a gente vê no Carbonell, por exemplo, o tempo todo, né? Eu até dei o exemplo em sala de aula para vocês. Outro dia eu vi uma professora que estava tentando ensinar as cores em inglês para as crianças, e para ensinar essas cores ela estava fazendo uso de um livrinho de história para poder contar uma historinha para as crianças e falar e mostrar, né? Ah, esse é o vermelho, esse é o preto, e ensinar a elas as palavras em inglês. E isso foi feito por meio de uma história, de uma ficção, porque muitas vezes é dessa forma que a gente consegue fazer os alunos entenderem melhor. E aí, num nível de dominação, que seria esse lado mal de pensar, eu dei o exemplo para vocês do catequismo, né? Olha, aliás, da catequização dos índios. Na época da colonização, os portugueses estavam tentando converter os índios ao catolicismo, e para isso eles inventavam diversas histórias de que se você não aderir a essa religião, você vai pro inferno, você vai... Enfim, não tenho mais detalhes, não sou professora de história, mas basicamente diversas histórias eram inventadas para poder dominar esses índios a partir de preceitos religiosos. Entende? Então, você tem que se converter a esse catolicismo, senão vai acontecer isso e isso com você. E a gente vê isso em diversos níveis ainda hoje em dia. Às vezes vê diversas igrejas dizendo: e se você não doar dinheiro para a igreja, você não vai pro céu, você não tem o seu lugar garantido no céu. E isso é uma forma de dominação, para fazer com que as pessoas se submetam a esse cara mais poderoso. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que o texto está falando. Resumindo, que o homem tem a necessidade de ficção, e essa necessidade aparece desde a infância até a idade adulta. Ela pode aparecer em níveis simples, desde pequenas histórias, piadinhas, até níveis mais complexos na literatura, no cinema, nos mitos. E ela também pode ser usada para educar, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo bem? Vou reforçar minha bronca, vocês deviam ter prestado mais atenção à aula, mas tudo bem, acontece, a gente tá vivendo um período atípico. Lavem as mãos, não saiam de casa.